Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para mais um vídeo, tá? E o vídeo de hoje, o tema é como superar o medo. Antes de continuar esse vídeo, eu queria conversar com você que gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto que a gente conversa no canal, sobre rituais, simpatias, trabalho com a parte emocional, espiritual, decretos. Se você gosta, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas que também possam estar precisando escutar esse tipo de assunto, tá? Bom, hoje, o vídeo de hoje, eu vou ser bem rápida para o vídeo não ficar muito longo e nós vamos conversar um pouquinho a respeito do medo, tá? Bom, segundo, tá, o Rodrigo Fonseca, que ele escreveu o livro Inteligência Emocional na Prática, ele afirma que o primeiro medo sentido por um ser humano ocorre ainda quando estamos na barriga da mãe, tá? Um dos sentimentos mais fortes do ser humano, né, que é o de ter medo de algo, é o medo da rejeição, ele afirma. A possibilidade de não atender ou superar a expectativa das pessoas dispara o nosso maior medo, o de ser rejeitado ou criticado. Esse processo tem origem ainda na gestação, tá? E é cientificamente comprovado que as emoções dos pais são transferidos para o bebê ainda durante a gestação e tendo essa manifestação na fase adulta, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou conversar hoje com vocês a respeito de dois tipos de medo. No final do vídeo eu vou ensinar, passar para vocês um decreto para poder estar superando ou pelo menos amenizando esse sentimento de medo, né? Porque é muito ruim. Uma coisa é você ter o medo, que ele é chamado de medo real, tá? Que isso até para a sobrevivência do ser humano é necessário. E existe os medos emocionais, que esses nós conseguimos estar trabalhando, tá? Eu, por exemplo, até vou contar um fato para vocês que eu não sei o porquê, mas eu sempre tive medo de curva. Então, o que é curva? Quando você está na viagem, vem aquelas curvas, né, bem fechada, ou a pessoa está em alta velocidade e vem para fazer uma curva ou virar alguma coisa. Eu nunca soube o porquê. Então, eu ia viajar todas as vezes, chegava perto de alguma curva, eu travava, eu pedia para ir mais devagar. Inclusive, numa época que eu fazia excursão, né, que a gente ia para Votuporanga, eu até conversava com o motorista, eu falava, agora vai chegar uma curva, e né, vem aquela sinalização daquelas setinhas, né, que é a curva mais fechada, a curva mais aberta, e eu falava para ele, nossa, eu tenho tanto medo, e eu dentro daquele ônibus grande, né, aqueles ônibus leitos, eu falava para ele, será que você pode diminuir um pouquinho a velocidade? Ele fala, não, aqui a gente não passa de 100, bababá. Enfim, eu fui descobrir esse medo meu quando eu fiz regressão. E foi sendo feita a regressão até o momento que eu cheguei no útero da minha mãe. E aí eu comecei a descrever a regressão para a pessoa que estava praticando e falei, na hora que teve essa curva, eu não sabia o porquê, eu tive aquele choque, aquele trauma, aquele desespero todo e eu me via remexendo dentro da barriga da minha mãe. Era uma coisa assim, que quando eu fiz essa regressão, eu lembro que faltou até ar. E eu não soube explicar. Passado depois de um tempo, eu fui conversar com a minha mãe a respeito desse assunto. E ela falou assim pra mim, o que mais você soube, né, disso? Eu falei, não sei, parecia que eu tinha uns 6 meses lá dentro da barriga. E eu sentia muito pavor, muito medo. E ela veio falar que ela estava numa viagem com meu pai, justamente numa curva, né, que eles vinham de São Paulo para Campinas, numa curva, o meu pai foi desviar de uma vaca. E aí teve um acidente
E ela ficou internada, ela estava grávida de mim de 6 meses e ela teve que ficar internada. Ela falou que, bem dizer, os médicos colocaram ela, né, de quase de ponta cabeça, porque eu já estava em processo de aborto. Então você vê, nunca, uma história que ela nunca me contou. Eu sempre tive medo de curva e eu não sabia o real motivo. Então eu vim saber disso pela regressão que eu fiz. E ela acabou me confirmando que realmente houve esse acontecimento. E eu consegui trabalhar esse medo, amenizar isso, fazendo os decretos, tá? Então hoje é mais suave essa sensação. Então assim, é lógico que eu não vou me poupar de viajar, mas toda vez que entrava no processo que ia fazer curva, alguma coisa, eu entrava bem dizer em desespero. E você vê isso olha, de quando eu tinha 6 meses e estava na barriga da minha mãe. Então, para você ver, e ela, na verdade, esse desespero, eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava lá dentro, mas vem o quê? Do desespero dela, né? O medo, o pavor, o pânico, talvez, que ela passou no dia que teve esse acidente. Enfim, nós vamos falar aqui de 2 medos, tá? O medo real e o medo emocional. E depois, como estar trabalhando eles, tá? Bom, o medo pode estar ligado a traumas e coisas que aconteceram na gravidez, tá? O medo é uma sensação em consequência de liberação de hormônios como adrenalina que causa imediata aceleração no batimento cardíaco, pura verdade, e é uma resposta do organismo que gera sintomas como ansiedade, insegurança e por aí vai. O medo basicamente é a maneira que o corpo encontra de nos preparar para algo que representa uma ameaça ou um perigo. É um sentimento e que não necessariamente, de fato, aquilo irá acontecer, né? Existem os medos reais e os medos emocionais, tá? Bom, o medo emocional, ele está ligado ao medo de perda, tá? Esse medo está ligado com o nosso ego. Se temos medo de perder, é porque acreditamos possuir algo ou alguém. Então vamos lá, medo de rejeição, medo do abandono, medo diversos como fazer uma prova, passar num vestibular, medos de enfrentar algo desconhecido, medo da morte, medo de falar em público. Então esses medos, eles estão ligados aos nossos medos emocionais e que nós conseguimos, através de decretos ou terapias, estarmos trabalhando esses sentimentos, tá? Porém, existe agora os medos reais. Voltando a falar do medo emocional, quando o medo ele é crônico, ele faz, às vezes, a situação parecer mais grave do que ela é, né? Porque a gente já fica imaginando uma coisa que nem aconteceu e nem sabe que vai acontecer. Então, isso pode desencadear problemas maiores, né? Mentais, emocionais, como a ansiedade, o estresse, né? Que isso depois traz outras consequências. E eles despertam insegurança, incapacidade, inferioridade. Então, medo de fracassar, de ser rejeitado, de fazer prova, essas coisas são coisas que nós conseguimos estar trabalhando. Agora, os medos reais, tá? O medo, apesar de ser muito temido, ele também é essencial para a sobrevivência, né? Vamos saber por quê. Os medos reais são esses medos que nós sentimos, por exemplo, de se machucar ao saltar de paraquedas, medo de viajar de avião, medo de helicóptero, medo de dar uma opinião e se expor dentro de uma empresa, né, e correr risco de ser demitido. Então são esses tipos de medos, esses reais, que faz a gente agir para tomar uma decisão ou de fazer uma escolha, tá? Então isso é completamente normal e ele até acaba sendo saudável porque faz a gente pensar nos riscos que podemos correr, né? Imagina uma pessoa que não tem medo de altura, vai lá e pula. Então, assim, tem um discernimento, existe o medo dessa situação. Porém, os medos emocionais nós conseguimos estar trabalhando, tá? Eu vou estar colocando para vocês
um decreto para poder estar superando ou ajudando a minimizar esse medo emocional, tá? Os medos reais, eles até a gente entende que é saudável, né? Porque você não imagina, você vai numa reunião, vai lá, fala o que bem entende, fui demitido, eu não tinha medo de nada, agora tô sem trabalho. Então, assim, não tem lógica. Então, tem coisas que é saudável, né? Uma parte do medo, os reais, ele acaba sendo saudável para sobreviver. Ele é necessário, né? E essencial para a sobrevivência, para termos discernimento de uma escolha, de uma decisão que nós fazemos. Agora, o medo emocional, que pode estar vindo de lá de trás, desde a barriga da sua mãe, ou de coisas que você vivenciou na infância, ou de algum abandono que você teve, rejeição por parte de pai, ou de mãe, ou de uma tia, ou de namorado, de relacionamento, que te causou traumas, que te impede de seguir adiante, que está afetando a sua autoestima, a sua capacidade de conseguir alguma coisa. Então é sobre esse medo emocional que eu vou estar colocando para vocês um decreto. Para mim, ele ajudou muito nessa questão que eu desenvolvi esse medo de curva no processo de gravidez da minha mãe. Então ele me ajudou a minimizar muito essa situação. Tem muitas pessoas que têm o medo de se relacionar, o medo de fazer uma prova, o medo de passar num vestibular, né, de estar lá, o medo de estar falando em público. Então esse decreto é para esse tipo de medo emocional e medos com traumas, tá? Traumas, situações fracassadas, para você poder se libertar disso e conseguir seguir a sua vida adiante, tá? Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, que eu tenho certeza que você vai estar ajudando outras pessoas que também passam por essa mesma situação. E cada vez que nós ajudamos alguém, um pontinho pra gente na espiritualidade a gente ganha. Fiquem com Deus, gratidão mais uma vez por tudo, pelos comentários, pela participação de vocês, por me escutar aqui no vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos.